Segunda parte da conversa com Marco Antônio Villa. Villa, você contou que num dos recessos, como você chama, esses intervalos do livro, você deu todo o histórico, as datas e tal, outros fatos importantes. E depois, você usou a mesma técnica para falar dos crimes, das penas, do quadro assim dos acusados e do que eles estavam sendo acusados e qual era a pena de cada crime que ele estava sendo acusado. Então isso permite o leitor, creio, ter uma visão geral. A princípio eram 38 réus, depois diminuiu para 37, mas a princípio 38. Qual era a acusação, o nome do réu, quais eram as acusações que pesavam sobre esse réu e esses crimes, qual era a pena de cada um. Então isso permite também o leitor ter esse panorama geral, ele tem os acontecimentos históricos do período, depois o que significa isso no Código Penal e mais especificamente de cada réu e do que ele era acusado. E você começa a tratar, você trata do mensalão, do julgamento em si, em quantas páginas? Que o livro tem 392 páginas. Quase 400. Quase 400 páginas. Aí é claro que o centro é o mensalão. O julgamento. É o julgamento, propriamente dito, né? Porque nós temos a questão da CPI, que é mais para situar historicamente o que aconteceu antes, e aí entrar na questão do julgamento. Desde o dia 2 de agosto, né, que é a primeira sessão, e aí tendo muito cuidado, é sessão por sessão. E por que sessão por sessão? Porque é necessário ver toda a tensão do período, né? É bom lembrar que muitas daquelas ideias do que ia acontecer acabaram redundando em nada. Por exemplo, não, esse julgamento não vai ocorrer ou nós vamos desmembrá-lo, ou vamos jogar para a primeira instância, que foi a disputa inicial. E depois né? vão condenar os bagrinhos. Não vai acontecer nada, etc. Não, então fomos pegando sessão por sessão, vendo o papel, e aí tem de ser destacado o Ministério Público Federal. Né? O Ministério Público Federal, que agora já está maduro, tal, diferente de 94, na época do Collor, eu faço até uma menção a isso, em que era muito novo, até as provas apresentadas em relação ao processo contra o ex-presidente Collor não eram suficientemente robustas que levasse à condenação, tanto que ele foi inocentado por 5-3 e tal. Nesse caso, não, você tem um conjunto, são mais de 50 mil páginas, são mais de 200 volumes, né, um material imenso, testemunhas que foram ouvidas, tal, por todo o Brasil, e esse trabalho foi fundamental, porque você tinha a prova nos autos do processo que levou à condenação, depois dos 25 réus. Por quê? Porque o trabalho do Ministério Público Federal foi excelente. Perfeito. Agora, um dos muitos pontos positivos do livro, que é realmente brilhante, é que você conseguiu resumir em 400 páginas o que são quantas? Milhares de páginas. Você se lamentou ter deixado de lado algum material? Foi difícil cortar? Olha, foi. Eu acho que em alguns momentos, algumas falas de alguns ministros e alguns votos, ela deveria até ser mais extensa do que eu pus. Mas algumas falas, por exemplo, do ministro Celso de Mello, em certos momentos, tal. Mas especialmente, você dá o devido destaque. Dou o devido destaque. Porque eu acho que também tinha de dar um pouco de ligeireza ao texto, ligeireza no sentido de uma leitura um pouco mais agradável, e evitar que aquele velho problema, nós tantas vezes falamos aqui nos debates de Veja tal, que aquela linguagem jurídica, que é uma outra língua aparentada ao português. O livro é perfeitamente compreensível, inteligível. Que aquele negócio inacreditável, aquelas falas, eles têm todo um ritual, um linguajar das homenagens, etc. tal. E é engraçado, porque eu faço questão de mostrar como os advogados, no momento que tiveram fazer a sustentação oral... Você não deixa escapar nada nem ninguém. Eu fui pegando um por um, porque eles homenagearam todos. Um deles, o Alberto Oron, por exemplo, homenageou o Luiz Fux, que ele fazia luta marcial, né? O que isso tinha a ver com o seu cliente, né? Não tinha nada a ver. Ele, inclusive, bateu a mão, bateu o palmo. Perderam todos. O Márcio Tomás Bastos, eu fiz questão de mostrar que ele sequer falou 1 hora, ele recebeu 20 milhões, se a gente dividir por minutos, é uma fortuna, ele falou 47 minutos só, e ele deixou 13 minutos de lado, tal. O Zé Carlos Dias, então eu vou reconstruindo as falas, por exemplo, dos defensores, dos advogados, tal, para depois passando para os momentos, então, aí dos vários núcleos, tal qual organizou o ministro Joaquim, o embate histórico, que é histórico, e vai ser histórico, entre Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa. É disso que vamos tratar no próximo bloco. Terminamos aqui a segunda parte da conversa com o historiador Marco Antônio Villa, sobre o livro que ele acaba de lançar, Mensalão.